Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também na TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, para você participar, o chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235, o telefone que está à sua disposição é São Paulo 115052-6622. Como toda quinta-feira, gente do MPD que fala. A parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, e esta parceria foi iniciada graças à iniciativa do promotor de justiça Roberto Liviano, que é integrante do movimento do Ministério Público Democrático e atualmente presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Liviano, prazer tê-lo aqui. É um prazer para mim, Zancopé, também os amigos, Marcelo Crespo e Moacir Assunção, amigos do MPD. Esse programa que já tem longa história no ar, prestando serviços de ótima qualidade, dando a nossa contribuição para que as pessoas tenham mais informação e possam exercer a sua cidadania de forma mais consciente e atenta. Uma boa jornada para nós hoje. Professor Moacir Assunção, prazer tê-lo aqui, professor. Olá, um abraço a todos. Eu que agradeço, Zancopé, grande amigo Liviano, um prazer estar aqui. Vamos tentar, de alguma forma, colaborar com essas discussões riquíssimas. Como jornalista, também é autor de vários livros, né? E um deles de uma parceria com o doutor Liviano para registrar o período do movimento do Ministério Público Democrático. Já está preparado para... Esse livro no nosso tempo estamos era no prelo. no prelo ainda, que a gente falava, né? No prelo, hoje você usa essa expressão, ninguém sabe do que se trata mais. Né? Isso que eu disse, no nosso tempo. Então. Onde fica esse tal prelo? Onde será esse lugar chamado prelo, né? Bem, o livro já está em fase de... Estamos fazendo fazendo a pesquisa, eu, Liviano, e mais um amigo nosso, Joás Ferreira. E logo, logo, dentro de pouco tempo, ele vai estar aí à disposição, contando a história de um dos mais importantes movimentos da área de combate à corrupção e área de acesso à cidadania. Está sendo um trabalho bastante interessante de fazer. E esses títulos, nem heróis, nem vilões, e ainda os homens que mataram o Facínora. Toda a minha trajetória, eu fui um jornalista especializado em temas históricos, depois acabei me tornando historiador, né? E aí esses temas, Os Homens que Mataram o Facínora, conta a história dos inimigos do Lampião, aproveitando o título do filme, Sim, famoso do John Ford, né? E Nem Heróis Nem Vilões conta a história da Guerra do Paraguai. São dois temas que eu tenho bastante interesse. Aí tive um mais recente, que conta a história da Revolução de 24, que tem um título provocativo, São Paulo Deve Ser Destruída. Conta a história dessa revolução praticamente esquecida para os paulistanos. Né? parabéns. Também conosco o advogado Marcelo Crespo, que é especialista em direito penal, digital e compliance. Doutor Marcelo Crespo, prazer tê-lo aqui. A satisfação é toda minha, ladear aqui o meu amigo Liviano, o Moacir e você, Zancopé, espero poder contribuir aqui com o alto nível dos debates. Quando eu disse ao professor Moacir, o teu livro está no prelo, aí você é especialista em direito digital. Isso. Para nós que pegamos a era do prelo, o direito digital é um avanço. Sem dúvida, é uma novidade, a gente precisa começar a tratar com mais intensidade desse tema, né? Porque eu considero o direito digital não como um ramo novo do direito, mas como uma releitura dos ramos tradicionais, não é? Então, quando a gente fala, por exemplo, em crimes, os crimes hoje podem e são praticados, por exemplo, pela internet, com a utilização de equipamentos eletrônicos, mas o que vai regular essa criminalidade, ou tentar impedir a criminalidade, é o direito penal, não é um novo ramo do direito. Então, o direito penal precisa se adaptar, os operadores precisam conhecer alguns aspectos da tecnologia para a gente poder combater esse tipo de criminalidade. Mas o direito digital ele se aplica a tudo, não só à parte criminal. O assunto que está em todos os locais hoje, em todas as discussões, em retaliação ao PT,
e ao governo que não asseguraram votos contra o seu processo de cassação, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, anunciou a deflagração do pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, assinada pelos advogados Hélio Bicudo, Miguel Reale e Janaína Pascoal. Prazo para a análise do pedido de impeachment pela Câmara, que gira em torno de 30 dias e precisa de aprovação de 2/3 dos deputados. O PT pedirá que o Supremo Tribunal Federal afaste Cunha por chantagem e abuso no cargo. Doutor Liviano, professor Moacir, advogado Marcelo, o pedido de impeachment começa a caminhar agora. Eu tenho a sensação, a minha leitura em relação a isso, que há vários aspectos aqui que nós podemos analisar, mas eu verifico que a saúde da democracia brasileira está sendo testada, né? A força das instituições no Brasil está sendo analisada. Com certeza absoluta, esse pedido de impeachment, que começa a caminhar dentro do Legislativo, será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, assim como questões relativas a Eduardo Cunha, presidente da Câmara, também serão examinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nós temos uma situação bastante complexa, porque quem deu seguimento a isso, o presidente da Câmara dos Deputados, está sob suspeita, né? Está sendo investigado por crimes gravíssimos cometidos no país, né? E corre risco de ser, inclusive, afastado do cargo, né? Doutor Liviano, por que o Supremo? Não é um fato político, não é um envolvimento de políticos? O Congresso, a Câmara, o Senado estão discutindo medidas políticas. É verdade. Mas aí, quando o senhor coloca aí, quando se diz no Supremo aqui, já entra a Justiça. Verdade. Porque o que está sendo examinado aqui, essa questão do impeachment, tem a faceta política, que você muito bem destaca, né? A presidente da República obteve o mandato no voto, existem questões eleitorais, legítimo, sem dúvida, mas existe também uma faceta jurídica, existe uma série de aspectos relacionados a isso que, com certeza, serão examinados pelo Supremo Tribunal Federal, como, aliás, você acabou de dizer, que o próprio PT vai questionar essa questão, o que revestiria esta decisão, porque o agente público ele tem o poder de praticar atos inerentes à sua função com aquilo que nós chamamos no direito de discricionariedade, né? Então, quem é detentor do poder tem o direito a praticar atos com discricionariedade. No entanto, os abusos de poder podem e devem ser verificados, né? Portanto, essa questão, que tem um lado político importante, o país todo está examinando isso, e eu acho que isto é bom, é positivo para nós, assim como, diante de todas as evidências que foram apresentadas, me parece que foi importante a prisão do líder do governo no Senado, né, porque estava praticando atos visando prejudicar investigações, assim como o presidente do maior banco de investimento do país, né? Existe uma leitura importante em tudo isso, além do que eu disse, que é essa mensagem de que a impunidade não é a regra absoluta. Gente detentora de poder como Marcelo Odebrecht, como a direção da construtora Andrade Gutierrez e tantas outras, estão presos, respondendo às acusações. A presidente da República está respondendo a um pedido de impeachment, o presidente da Câmara dos Deputados está sendo investigado, ou seja, ninguém é intocável. Isso é importante, né? Agora, o que eu estou dizendo é que, com certeza, essa questão será examinada sob o ponto de vista político e também sob o ponto de vista jurídico. Aliás, o que é positivo, porque isso fortalecerá a decisão, né? Então, dentro do espectro daquilo que nos cabe verificar, até pensando no nosso telespectador, no nosso ouvinte, que quer entender o que está se passando, esse momento de crise que nós estamos vivendo, né? A saúde das instituições está sendo testada, né? O legislativo está funcionando, o executivo está funcionando, existe um controle eficiente do executivo, o judiciário está funcionando, tudo isso está sendo testado e isso tem um lado positivo, que nós estamos conseguindo fazer aquilo que nós precisamos sem derramamento de sangue, né? Isto é um sinal de que o Estado de Direito prevalece
em que as questões previstas na Constituição estão sendo observadas, tá certo? Agora, é indiscutível que a presidente da República, que obteve o mandato legitimamente, vive uma crise de credibilidade. É muito difícil governar o país dessa maneira, com os números da economia tão frágeis, né? Com expectativas econômicas tão frágeis, e sintomaticamente aceita o pedido de impeachment, a cotação das ações sobem, e o mercado reage positivamente. Né? Dólar baixa. Dólar abaixa, porque sem credibilidade é muito difícil dar um passo à frente. Né? Portanto, essa situação toda ela é muito complexa, e é importante as opiniões de todos, né, para a gente poder enxergar e analisar. Agora, eu tenho a impressão, apesar da dor que tudo isso causa, porque quando você ataca o patrimônio público, você está ferindo a sociedade brasileira, o povo brasileiro, mas as instituições, os mecanismos, as ferramentas da democracia da República estão funcionando adequadamente, cada um está cumprindo o seu papel, tem líder do governo preso, tem presidente de empresa poderosa preso, presidente da República respondendo nos termos da lei, e a normalidade democrática segue, né? E cada um cumpre o seu papel, é assim que deve ser. Doutora Roberta Roça, prazer tê-la aqui. Prazer é meu, uma honra, e obrigada pelo convite. Professor Moacir Assunção, o senhor é historiador. Nós temos esse cenário de impeachment apresentado ontem, um pedido de impeachment, um processo que se inicia. Tem alguma semelhança com o que aconteceu com o Collor? Porque isso nos remete imediatamente àquele período. O caso Collor, ele tem, vamos dizer que há algumas semelhanças. Ele tinha uma elba. Existia alguma coisa concreta, né, alguma coisa física que se podia fiar, mas havia uma diferença muito grande que é fundamental, e tem a ver com isso que o Liviano estava falando aí, né? É que o Collor não tinha um partido, na verdade. Ele tinha um simulacro de partido, que era o PRN, ele não tinha uma base para se defender, e havia quase que uma unanimidade pró-impeachment. Nesse momento a gente vê uma divisão. A coisa, embora tenha todos esses complicadores, de fato, a presidente vai ter um enorme trabalho para conseguir levar o seu barco até o final do seu mandato, né? Mas a situação é bastante diferente, bastante favorável nesse aspecto, mais a presidente do que era para o Collor, né? Ali havia uma unanimidade, né? A sociedade queria, o judiciário, os parlamentares. Havia exatamente alguma coisa física, havia uma acusação concreta que ele não conseguiu responder, havia uma CPI em funcionamento, já revelando muitas coisas. Eu tive a felicidade de estar em Brasília naquele momento, né? Então foi um momento bastante rico. Eu estava trabalhando no Jornal de Brasília na época. Então foi muito rico. Então, em muitos aspectos, a maior parte dos aspectos, ele não se compara com o atual. Embora o grau de problemas para a economia fosse menor naquele momento. Hoje a economia tem mais problemas, o que é um complicador para o presidente, e há uma questão também de popularidade, de credibilidade, que é muito forte. Quer dizer, é claro que é uma discussão jurídica, que tem aspectos políticos, e embora tenha uma questão que regule isso, ela vai ser decidida nas duas esferas, basicamente, né? Mas eu acredito que... Eu imagino que o governo, nesse momento, ele seja até aliviado por essa coisa do segmento, porque havia uma espada em cima do governo já há muitos meses. Então, ver essa definição é uma de ir para a luta mesmo e ver o que vai acontecer, né? Mas você tem a definição, porque havia uma questão de uma chantagem, como o Liviano colocou, e o que o PT certamente chegou à conclusão é que, atendida a esse desejo, desse momento, do Eduardo Cunha, de defendê-lo, de que os deputados do PT o defendessem na Comissão de Ética, daqui a um mês ou daqui a 15 dias haveria uma nova chantagem. Então, certamente, eles decidiram, bom, então vamos para a luta, para o enfrentamento. A presidente tem base política relativamente grande, tem base social, tem base sindical, e, por sua própria característica, é claro que ela vai vender muito caro esse impeachment, né? Ela foi guerrilheira, ela tem uma trajetória aí que não vai ser fácil. Então, a gente pode imaginar que teremos alguns meses de muita emoção pela frente, né? Acho que a coisa vai ser complicada. Me permite, o Moacir falou de história, eu não posso deixar de registrar que quem assinou esse pedido que está sendo processado, Hélio Bicudo, é membro do movimento do Ministério Público Democrático,
um homem que honrou o Ministério Público, né? Que O foi Eduardo Cunha exigiu que ele reconhecesse firme. Pois é, que foi um ícone da atuação como promotor combativo, Eu canso de registrar isso. que investigou o Esquadrão da Morte, né? Sim. E o professor Miguel Reale Júnior, que também é um co-subscritor do pedido. Para mim, a honra foi meu orientador no doutorado na Faculdade de Direito da USP sobre controle da corrupção, né? Portanto, queria fazer esse pequeno registro aí. Doutor Marcelo? E as coincidências não param, porque na época que o doutor Hélio Bicudo foi procurador de justiça e combateu o Esquadrão da Morte, o chefe do Ministério Público no estado de São Paulo era meu avô, Oscar Xavier de Freitas, Olha foi só. procurador-geral de justiça. Então, bacana. a gente vai vendo as coincidências. Da minha parte, eu gostaria de comentar o seguinte. Evidentemente, essa situação é complexa e merece uma análise não só sob o viés político, não só sob o viés econômico, mas também sob o viés jurídico. E é justamente isso que torna a questão difícil e complexa para a gente conseguir estabelecer um diálogo com todos os interlocutores e com todos os players. Por quê? Politicamente, o governo Dilma está sendo um desastre na medida em que vendeu-se algo que não se está cumprindo, né? No meu entender, a propaganda que se fez para as eleições do ano passado foi algo realmente irreal. Tanto que muitas pessoas diziam, eu quero morar nesse país que estão dizendo aí na propaganda política, esse país aí é muito bom, eu quero morar aí. Então venderam a eleição a um preço muito caro, porque prometeram muitas coisas e mostraram, tornou-se a eleição uma propaganda, um marketing, que não se mostrou verdadeiro agora. Com o esgotamento de uma política que então não se manteve desde a época do governo Lula. Economicamente, o desafio político está interrelacionado, porque na medida que o governo não vai bem, a economia começa a ficar, o empresariado, as pessoas, todo mundo fica receoso, né? Eu faço parte de algumas comissões na Fiesp, a gente percebe, o empresariado fica com receio, eu vou investir, onde eu vou pôr meu dinheiro, como é que vai ficar, para onde que o país vai. Então, não só porque o país vai mal, mas todo mundo fica com um certo receio do que vai acontecer. E, juridicamente, existem os mecanismos próprios, constitucionais, processuais penais. Inclusive, em algum aspecto, eu concordo muito com o que o doutor Liviano falou, nós estamos todos exauridos, né, esgotados com o assunto corrupção. Mas a nossa democracia, de fato, é nova. Se nós formos pensar de 88 para cá, então foram precisas as colocações do Liviano, dizendo que a nossa democracia está sendo testada. A minha preocupação, especialmente como advogado criminalista, veja, quem é a favor da corrupção? Me parece que só o corrupto, a não ser quem esteja recebendo. Mas no Brasil, o corruptor nunca tinha sido mencionado. Fato, e isso é Nunca. muito importante. Então está na hora de, assim, eu acredito que o corruptor e o corrupto, eles convivem bem ali com a corrupção porque eles trazem algum benefício. Mas a questão é, juridicamente, eu ainda entendo que está havendo um certo... É difícil até comentar, né? Dizer que uma decisão do Supremo Tribunal Federal foi a técnica. Se eu fosse ministro, eu não sou ministro. Eu sou doutor em Direito Penal pela USP, mas é difícil comentar. Mas me parece que a decisão do Supremo de prender o senador Delcídio é a técnica na medida em que ele não poderia ter sido preso naquela situação. Mas depois a gente discute um pouco mais essa questão. Eu queria voltar para essa percepção do que é errado, da percepção do que não se pode fazer, que aí a gente leva para as questões anticorrupção e compliance, que primeiro consolidar a ideia do que não pode ser feito, do que está errado. A gente precisa disseminar para a garotada, para o pessoal mais novo, né, as boas ideias de integridade. Isso está faltando um pouco. Doutor Liviano, professor Moacir, doutora Roberta, doutor Marcelo, petistas apoiam um projeto para acordo de leniência. E quando o doutor Marcelo se refere a compliance, são duas figuras novas no nosso cenário. Doutor Roberto, nós teríamos realmente que avançar mais, que parar, que rever? Doutora Roberta. É importante examinar essa questão aqui. Enquanto nós estamos fazendo esse debate aqui do jeito do MPD que fala, nesse exato momento, a comissão especial constituída na Câmara dos Deputados para examinar o projeto de lei 3636 está reunida, discutindo mudanças na lei anticorrupção.
mudanças que estão sendo discutidas numa perspectiva bastante perigosa e trágica, né? Houve a apresentação de um projeto de lei pelo senador Ricardo Ferraço, no Senado, e a proposta dele era a de que os acordos de leniência contassem com a intervenção do Ministério Público para fiscalizá-los, né? E houve uma desfiguração completa da ideia do senador Ferraço, e o Senado aprovou uma mudança absolutamente desastrosa para a lei anticorrupção, e condena a lei anticorrupção a não funcionar, a retroceder, né? E há alguns problemas graves. O primeiro é justamente que essa ideia dele de tornar obrigatória a intervenção do Ministério Público, o que o Senado aprovou? O Ministério Público pode celebrar acordos de leniência, mas ele não pode fiscalizar os acordos de leniência nem da CGU, nem da AGU. Portanto, você pode ter na mesa um governo suspeito de corrupção, reunido com uma empresa suspeita de corrupção, que pode ter doado dinheiro para aquele próprio governo que está na mesa e ninguém fiscalizando. É mais ou menos como entregar a chave do galinheiro para a raposa tomar conta, né? O senador Ferraço propôs a mudança desse estado de coisas, e o Senado desfigurou. Ele diz que a AGU pode fazer o acordo, a CGU pode fazer, o Ministério Público pode fazer, mas o MP não fiscaliza o dos demais. Além disso, o que mais que se propôs? A lei anticorrupção diz que, sem prejuízo da incidência dela, as pessoas respondem nos termos da lei de improbidade administrativa. Essa versão que o Senado aprovou diz que não, se há acordo, breca a ação de improbidade. Portanto, a impunidade prevalece. E terceiro, o acordo de leniência também breca o controle externo feito pelo TCU. Portanto, é uma manobra bastante ruim, bastante complicada. E essa reunião que está tendo agora em Brasília, da Comissão Especial para discutir essa mudança, eu fui convidado para ser expositor, recebi o convite meio-dia de ontem para ir a Brasília hoje às 9h30 da manhã, pagando a passagem do meu bolso, né? A proposta é que houvesse uma série de audiências para debater o tema, e todas elas foram condensadas numa única que aconteceria hoje. E o presidente da comissão, que é o deputado Vicente Cândido, quando ela foi instalada, ele anunciou várias vezes que o debate está maduro. Debate maduro, para mim, ele está depois que você tem uma longa discussão, que já é próprio da democracia, né? Então, eu espero que o encaminhamento dos trabalhos da comissão seja no sentido de ouvir as pessoas, de refletir, de amadurecer, né? E tomar cuidado, porque essa lei anticorrupção, ela se origina dos pactos internacionais que o Brasil assinou, a Convenção de Mérida, em 2003, a Convenção da OCDE. E a Convenção da OCDE diz expressamente no artigo 5º, não se pode usar argumento de danos à economia para não punir a corrupção em empresas. Está expresso. Então, esse encaminhamento que o Senado deu é um encaminhamento desastroso, em que o Brasil dá um tapa na cara da comunidade internacional, como se estivesse isolado, como se fosse um mundo à parte. Sendo que a Itália acabou de julgar o caso Pisolato e disse, não é porque Pisolato é italiano que nós não vamos entregar o Pisolato para cumprir a pena no Brasil. Portanto, a Itália mostrou que o interesse da humanidade em punir a corrupção, ele é mais importante do que o fato dele ser italiano. Que o Brasil aprenda com essa lição e que dê a devida importância à punição da corrupção, né? Isso que emergiu da lei anticorrupção deveria, como bem falou Marcelo, a importância da compliance, da integridade, dos valores, a lei tem essa virtude, é um marco legal para regular isso, mas em termos de acordo de leniência, isso é perigosíssimo, porque esse acordo permite a aquele governo suspeito, a empresa suspeita, garantirem nesse acordo acesso a dinheiro do BNDES, carta de idoneidade para a empresa participar de licitações e redução da multa a pó. Portanto, isso tem que ter fiscalização externa, sob pena de nenhuma legitimação. Doutora Roberta, a senhora é especialista em negociação e mediação. Então, o trabalho da senhora se desenvolve no aspecto mais legal possível. Mas aqui nós estamos falando da ingerência de política dentro da justiça. Já se imaginou defrontar uma situação dessa, onde o doutor Liviano acabou de... Olha, nós entregamos uma peça jurídica para vocês, perfeita. Mas aí os políticos falam, não é tão perfeita assim. A senhora já se imaginou numa situação dessa? Aprendemos na mediação e na negociação que tudo é negociável, todo caso pode ser mediado, mas definitivamente uma situação dessa realmente não é tranquilo, não é fácil.
Não acredito que seja... não é fácil, não é uma situação tranquila de se resolver. Mas esta lei, como ela se segue? Então, eu até falei para o doutor Roberto que eu gostaria até que os colegas falassem, que é uma matéria da parte de leniência que eu não Pois estou... Mas tem uma parte não que a poderia senhora falar pode... com propriedade. Não, mas tem uma parte importante, que até é importante ouvir a opinião da Roberta e do Marcelo a respeito disso, porque eu tenho ouvido de muitos advogados que eles dizem que eles repudiam a ideia tanto da delação como a ideia da leniência, né? E eles aconselham os seus clientes, aliás, na verdade, eles desaconselham a celebrar esses acordos, porque, estrategicamente, como advogados, fazer esse tipo de pacto que revele informações e que permita responsabilizações, na visão deles como advogados, não seria uma estratégia interessante. Então, esse é um debate que está se colocando. É porque, na verdade, está se agindo de maneira a fazer uma traição a um interesse do cliente, que isso não seria positivo. Existe um debate a respeito disso. Será que seria uma boa estratégia? Ouro para o bandido. Pois é, exatamente. É interessante ver como os advogados enxergam isso. Né? Nessa perspectiva, muito boa colocação do Liviano, me parece o seguinte, esse que é o ponto que eu estava comentando. Veja, uma coisa é a atuação do advogado para fazer a defesa do seu cliente num caso específico, e é um direito constitucional e isso deve ser preservado. A estratégia dos outros advogados, veja, eu posso comentar genericamente falando, eu não vou me imiscuir na atuação de outros colegas para não ficar uma coisa chata, mas a perspectiva que eu tenho é o seguinte, eu não vejo a delação por si só como um mal. Eu não vejo a delação por si só como um mecanismo que deva ser repudiado pura e simplesmente. O que acontece nessa perspectiva inicial do acordo de leniência é que eu pergunto, a quem interessa calar o Ministério Público? Eu começo por essa questão. Então, voltando uns 2 passinhos antes, a quem interessa calar o Ministério Público? Por que não ter a fiscalização? Por que não ter a fiscalização? Então, faz parte da democracia ser fiscalizado. Isso. Todos devem ser fiscalizados. Quanto mais fiscalização, mais força, mais transparência as instituições vão ter. Na medida, é claro, uma outra perspectiva na vida das pessoas pode acabar sendo restrito por causa da privacidade e intimidade, isso a gente pode depois discutir pontualmente. Mas, como regra, quando a gente fala em fiscalização, quanto mais fiscalizadas as instituições todas, melhor. Agora, com relação à delação premiada, veja, como advogado, eu não recomendaria necessariamente fazer a delação ou deixar de fazer a delação. Isso vai depender de cada caso e do contexto todo. O que acontece é que esse emaranhado da Lava Jato, e aqui me parece que seria a pauta principal, está tão envolvido com governo, empresas, corruptos e corruptores, que a coisa se espalhou numa teia tão gigantesca que realmente a análise de se fazer uma delação sim ou não, você envolve aí praticamente um jogo de dominó muito grande. Se você derrubar uma pecinha aqui, você vai acabar derrubando tantas outras lá na frente. Então, como eu não estou inserido no contexto como advogado na Lava Jato, eu não posso falar tecnicamente de uma ou outra delação. Mas o Instituto, por si só, eu não repudio. Professor? Bem, eu não sei se vou poder colaborar muito, mas dá para comentar rapidamente, né? Só lembrar que existe uma quadrinha curiosa que fala sobre corrupção no Brasil, né? Diz assim que quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. Quem rouba pouco e quem rouba muito esconde, vai de barão a visconde, né? Essa quadrinha se refere ao Visconde de Cerro Largo, que era o encarregado de finanças de Dom João VI, quando chegou ao Brasil, né? Então, isso por volta de 1808. É uma coisa curiosa, né? Então, a corrupção existe desde sempre na história do Brasil e, naturalmente, ela tem que ser combatida com todas as formas, né? Eu trabalhei minha vida inteira com jornalismo investigativo, né? E tem uma máxima do jornalismo investigativo que diz o seguinte, se você quiser conhecer o submundo, é preciso que venha alguém do submundo para contar para você. Você não vai conseguir entrar sozinho, né? Então, ninguém faz uma delação pensando em valores nobres, tornar o Brasil mais justo, mais ético. A preocupação é a seguinte, no mundo do crime, onde eu atuei muito tempo, né? Claro que como jornalista, né? É a seguinte, né? Claro que não foi atuando diretamente, indiretamente, né? É aquela velha máxima, houve uma divisão,
alguém ficou com a minha parte, então vou denunciar. É mais ou menos o que está no princípio da delação premiada, né? Quer dizer, é uma rede tão complexa, como os colegas, o Liviano e o professor Marcelo lembraram, o doutor Marcelo, que precisa ter alguém do meio que nos conte o que é aquilo lá para que fique um aprendizado. Então, agora que eu estou conhecendo detalhes técnicos aí que o Liviano está falando, dessa história do Ministério Público não participar, que me parece um enorme absurdo. Quer dizer, como não participar? Exatamente, o princípio é esse, como lembrou o doutor Marcelo. Nós teremos um país mais democrático, mais justo, quando tivermos as instituições todas funcionando e a máxima transparência possível, né? Então, a delação premiada é alguma coisa que eu acredito que veio para ficar no direito, sem ser nem de longe um especialista na causa, e revela um mundo desconhecido para todos nós, né? Para a sociedade como um todo. Né? E, em adição, Preciso ir para o intervalo, mas Pois não. Só para acrescentar na linguagem do jornalismo policial, né? Quando alguém entrega, foi passado para trás. Né? Foi passado para trás, exatamente. Como toda quinta-feira, nosso contato com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, aproveitar a tua presença para abordar um assunto que hoje está em destaque, tem alcançado destaque nesses dias, que é o alerta mundial sobre Zika vírus, sugerindo isolamento de pacientes. Como se manifesta, Gisele? Então, Zancopé, o vírus provoca sintomas parecidos com os da dengue, mas de forma mais branda, febre alta, dor de cabeça e no corpo, manchas avermelhadas, dores musculares e nas articulações. Também pode causar inflamações nos pés e nas mãos, conjuntivite e edemas nos membros inferiores. Os sinais costumam durar entre 4 e 7 dias. Há outras manifestações menos frequentes, como vômitos, diarreia, dor abdominal e falta de apetite. Análises recentes no Brasil indicam que o Zika pode contribuir para o agravamento de quadros clínicos e levar à morte. O primeiro caso foi confirmado pelo Instituto Evandro Chagas, em Belém, no Pará. Um homem com histórico de lúpus e de uso crônico de medicamentos corticoides veio a óbito com suspeita de dengue e exames de sangue e fragmentos de vísceras apresentaram resultado negativo para a dengue, mas detectou o vírus Zika. Gisele, são duas palavras que estão surgindo ou que estão em abundância nos noticiários, Zika e microcefalia. Qual a relação entre Zika e microcefalia em bebês recém-nascidos? Então, Zacopé, a partir de exames realizados em um bebê nascido no Ceará e que acabou vindo a óbito com microcefalia e outras más formações congênitas, identificou-se a presença do vírus. A confirmação foi possível a partir da certificação do Instituto Evandro Chagas, assim que identificou a presença do vírus em amostras de sangue e tecido do recém-nascido. A comprovação da relação entre o vírus e a microcefalia é inédita na pesquisa científica mundial. A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Normalmente, ela é causada por fatores como uso de drogas e radiação. Segundo o governo, na epidemia atual, os bebês nascem com um perímetro cefálico menor que o normal, que atualmente é superior a 33 centímetros. Gisele, há como se prevenir? Gisele, como se prevenir? Então, Zacopé, como a transmissão ocorre pela picada do já conhecido mosquito Aedes aegypti, parente próximo do Zika, recomenda-se o uso de mosquiteiros com inseticidas, além de instalações de telas em janelas, portas e caixas d'água. Também deve-se utilizar repelentes tópicos, à base de um composto chamado icaridina, e roupas que cubram braços e pernas para reduzir os riscos de se levar uma picada. Mulheres gestantes devem adotar cuidados redobrados. E até o momento, o Ministério da Saúde faz um apelo para uma mobilização nacional no combate ao mosquito Aedes. O governo lançou uma campanha para alertar de que o mosquito mata, e comitês de especialistas
apoiarão o Ministério da Saúde nas análises epidemiológicas e laboratoriais, bem como no acompanhamento dos casos. Mulheres gestantes devem manter o acompanhamento e as consultas de pré-natal com a realização de todos os exames recomendados pelo médico. Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP, agradeço mais uma vez tua participação, tua colaboração com Gente que Fala. Muito obrigada, Zacopé. Uma boa tarde a todos. Até a próxima. Nós voltaremos em instantes com gente do MPD que fala. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 São Paulo, Santos, também AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Hoje, como toda quinta-feira, gente do MPD que fala, gente do Ministério, do Movimento do Ministério Público Democrático. Conosco hoje o promotor de justiça, Roberto Oliviano, que é integrante do Movimento do Ministério Público Democrático e atualmente presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Todos os brasileiros, né, com exceção de uma parcela ínfima que está pelos lados de Brasília, imagino que todos aqui participam deste desejo não aceito corrupção. Quando não são beneficiários, eles comungam dessa ideia. Né? Doutora Roberta Roça, que é especialista em negociação e mediação, advogado Marcelo Crespo, especialista em direito penal, digital e compliance, e o jornalista, professor universitário
Moacir Assunção, autor de vários livros, Nem Heróis Nem Vilões, sobre a Guerra do Paraguai, e Os Homens que Mataram o Facínora, sobre Lampião. E um outro título que o senhor se referiu há instantes? São Paulo deve ser destruída, sobre a Revolução de 24. É fácil ser historiador neste país? Tem acesso, tem arquivos, tem histórias a serem consultadas? A gente vai cavando os espaços, Sim. porque ainda é alguma coisa nova no Brasil, e a lei de acesso também é alguma coisa bastante nova, né? Mas é possível, o Brasil tem histórias maravilhosas a serem Tem facilidade para chegar nesses arquivos, quando o senhor pede um... Em geral, hoje em dia se consegue. O problema é que os arquivos são sempre muito deficitários, né? O arquivo do Exército, por exemplo, é um arquivo que tem muitas dificuldades, quase nada digitalizado. Há algumas complicações na própria estrutura dos arquivos, que é bastante falha, né? Em outras palavras, eles conseguem dificultar o acesso de outra forma. Há um problema de estrutura, né, que é sério, né? Sim, sim. E assim, o pior arquivo é aquele que você não tem acesso direto, você depende de um terceiro. Perfeito. E aí é complicado, né? É problema de cultura de preservação da memória. Exatamente. Né? E essa questão do acesso à informação, só um pequeno detalhe, se falava de corrupção, a nossa lei é de 2012. Né? A Suécia, que está no topo do controle da corrupção, tem uma lei dessas desde 1766. A Colômbia, nossa vizinha de continente, tem uma desde 1888. Então o Brasil está atrasado. Bem atrasado. Doutor Liviano, nós tivemos ontem a eleição no Tribunal de Justiça de São Paulo. Dr. Paulo Dimas e outros membros foram eleitos. Tivemos uma eleição importante do corpo diretivo do Tribunal de Justiça. Paulo Dimas é uma liderança jovem, moderna, já foi presidente da Associação Paulista de Magistrados, teve uma vitória expressiva ontem, assim como corregedor, vice-presidente, presidente de seção criminal, direito público, direito privado. Houve uma renovação importante. E deste grupo, além do Paulo Dimas, que se espera que faça uma ótima gestão, aliás, ex-promotor de justiça também, né, no início da carreira, também integrou o Ministério Público, assim como o Naline, que está saindo, também foi promotor. Foi eleito também diretor da Escola Paulista da Magistratura, o desembargador Antônio Carlos Vilhem, que é um brilhante magistrado também, aliás, tem o privilégio de fazer Câmara às segundas-feiras com o Vilhem na 10ª Câmara de Direito Público. Ele está ali brilhante, aliás, integra o órgão especial do tribunal. O que a sociedade espera, o que o povo espera é que esse novo corpo diretivo traga dinamismo, traga modernidade, traga democracia, traga mais acesso à justiça. Então, eu acho que nós podemos e precisamos desejar isso, né? E a figura, lógico, mais importante é a do desembargador Paulo Dimas, que foi eleito e que se espera que tenha uma gestão brilhante aí, que faça com que as pessoas consigam chegar mais à justiça. Doutora Roberta Rossi, senhora que é advogada, doutor Marcelo Crespo também é advogado. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que quem compartilha e-mails com fotos íntimas de uma pessoa deve pagar dano moral, bastando o réu repassar o conteúdo para contribuir com a invasão de privacidade, mesmo se ele não foi responsável pelo vazamento. O acórdão faz parte de uma série de 45 ações da mesma vítima que resolveu processar todos os envolvidos em uma corrente de e-mails passados adiante. Doutora Roberta, doutor Marcelo. Nós falamos tanto em princípios norteadores dos atos da administração pública, né? Que, aliás, acho que o próximo tema falaremos sobre isso. Mas o que importa aqui, nesse caso, é falarmos sobre o princípio que norteia o ser humano, que deve nos nortear, né? Nesse caso, é o princípio, a dignidade humana, a escolha do próximo, a intimidade do próximo. Então, eu lembro que há pouco eu recebi, assim, várias pessoas receberam, muitos receberam, aquela foto do autor global, com a esposa. Eu fiquei indignada, não obviamente pela nudez, mas por ter recebido, e triste, porque eu fiquei imaginando como o casal se sentiu naquele momento. Então, assim, acredito que deve ser tanto o autor desta obra, né, absurda, como quem compartilha deve receber, receber o dano moral, receber essa sanção, o dano moral, porque ninguém tem o direito de compartilhar a intimidade do outro. O respeito deve valer. Eu não posso fazer para você aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim. Então, acho que vale essa máxima. É tão simples essa máxima, eu acho que é tão simples de conviver com essa máxima que eu acredito que deve, sim, acredito que é um avanço. Tem que
que quem compartilha deve receber a mesma sanção do autor. Zancopé, o que acontece é o seguinte, em tempos de tecnologia disseminada no Brasil todo, muita gente com acesso a celulares, tablets e tudo mais, é natural que a criminalidade também ocorra nas redes sociais. E acontece que a tecnologia se disseminou de forma muito ampla sem que nós tivéssemos uma educação digital. Então, nós convivemos com gerações diferentes, geração X, Y, Z, os baby boomers, os millennials que eles falam, e cada uma dessas pessoas tem características diferentes ao usar a tecnologia, né? Eu tenho uma sobrinha, tem 4 anos, ela chega na frente da televisão, ela tenta fazer o touch na televisão, e como a televisão não tem touch, ela acha estranho, como tudo tem touch e na televisão não tem, né? Ao mesmo tempo, meu avô com 91 anos, uma exceção, ele paga as contas ainda pelo NetBanking, mas quantas pessoas com 91 anos conseguem utilizar o computador assim? O problema é que muitas das pessoas não tomaram conhecimento de que a nossa privacidade e intimidade ela é diferente nas redes sociais. E é diferente porque qualquer coisa que se publique ganha uma repercussão muito rapidamente a partir de compartilhamentos e de curtidas nas redes sociais. Então, na medida que alguém pratica um crime contra a honra, ofende a honra de alguém na rede social e os demais compartilham e curtem, seria como um incentivo àquela conduta, não é? Então, evidentemente, aqui nós estamos falando de uma decisão do tribunal em pagar dano moral, isso sob o aspecto cível desse ilícito, não é? Mas o ilícito, normalmente, ele pode ter características não só cíveis, pode ser um ilícito administrativo, pode ser um ilícito civil, pode ser um ilícito criminal. Fato é preciso que os tribunais comecem, assim como o Tribunal do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comece a compreender um pouco melhor a tecnologia, mas não só o tribunal, as pessoas precisam vestir uma camiseta de vou ser ético na internet. A ética não é só anticorrupção. Eu não vou divulgar nude dos outros, eu não vou encaminhar mensagens pornográficas que ofendam as outras pessoas, não vou ofender a honra das outras pessoas. Isso tudo faz parte de um comportamento íntegro. Não adianta falar que é contra a corrupção, cuspir o chiclete no meio da rua, divulgar o nude, tudo isso você consegue relacionar. Agora, a educação é fundamental. Não à toa, eu sou coordenador de um curso de pós-graduação em Direito Digital e que tem tido muito interesse. As pessoas têm querido saber como é que funciona, as responsabilidades da instituição, dos pais, dos filhos, como é que fica essa situação. Então, é uma decisão importante. Agora, a dificuldade, para encerrar aqui a minha participação nesse aspecto, é justamente você identificar e punir todos. Porque uma pessoa encaminha uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, isso vai ter uma repercussão para, de repente, 200 outras pessoas que vão continuar encaminhando. E você não necessariamente vai saber todas elas que tiveram o acesso. E o mesmo acontece num mural de uma rede social. Então, pelo que nós vimos aqui, ela promoveu 45 ações, essa vítima, para buscar todos os responsáveis. E ainda assim é possível que não tenha responsabilizado todos, porque a afetação poderia ter sido maior. Doutora Roberta, um detalhe. A senhora citou o fato de um ator global que, de repente, foi exposto junto com a esposa e tal. Um ponto que eu gostaria que a senhora esclarecesse. Primeiro, que eles não foram coagidos a fazer aquela foto. Eles fizeram uma foto de livre e espontânea vontade, né? E aí não imaginavam a repercussão que teria. É cabível alguma punição para alguém que, né, de livre e espontânea vontade, se expôs daquela forma e depois reclama, porque ele, como ator, ele quer aparecer em todo lugar. Eu sei, tenho certeza, o professor também tem certeza disso, né? Fora da área jurídica. Quem é ator, quem vive da exposição, quer aparecer em todo lugar. Se for uma forma para chocar, como deve ter acontecido, também não há problema nenhum, desde que eu apareça. Mas aí a justiça... Mas não me pareceu, né, que essa foto foi para ser divulgada, nada disso, né? Tanto que ela imaginava que era alguém da casa dela que teria feito isso, não sei quem, e que iam buscar Mas o que eu estou colocando é que a repercussão não é a desejada. É este o aspecto que eu coloco. Porque eu, como apresentador de programa de rádio e de televisão, eu quero ser ouvido e visto bastante. Né? Sem dúvida. Só que eu uso sempre paletó e gravata, né? É um pouco diferente.
Mas as pessoas que estão na mídia querem ser vistas de toda forma. Aí, de repente, é visto e fala, eu não queria ser visto desse jeito. É isso que eu gostaria de entender. Mas eu acredito que ninguém gostaria de ser visto dessa forma, a não ser que fosse posar para uma Playboy, por exemplo, uma revista efetivamente de nudez. Eu não sei, eu acho que eu consigo analisar que cada um... É isso que eu quero a análise da senhora. O casal, quem quer que seja, que queira fazer uma foto, me parece que eles fizeram só para eles. Isso foi vazado, assim como não tem os crimes raciais que são vazados, que manda na internet e vaza, tanto fotos, todos os tipos de vazamento ilegal, eu acho que vaza de uma forma que não independe da vontade da pessoa. Pode ser que tenha alguns que realmente se aproveitem disso para vai dar um up na carreira, alguma coisa assim. Mas eu acredito que não, que ele não precise não disso, foi o caso, certeza. Acredito que Como seja do Estênio Garcia. Só pegando o gancho aqui, dessa questão da pessoa ter posado ou não, ontem eu vi uma matéria, acho que no UOL, de uma moça, acho que ela é do Zorra Total, atriz de alguma coisa da Globo, e tiraram fotos dela numa praia no Rio de Janeiro, trocando de biquíni, ali à luz do dia. Mas você olha aquelas imagens, você tem a impressão que a foto foi posada, né? Então não é um paparazzo que estava por ali e pegou, né? Pela proximidade que ele tinha e das tomadas que ele pegou ali, dá a impressão que aquilo pode ter sido algo até promocional, né? Nessa linha que você falou, né? Porque quando você vê foto de paparazzo, é foto bem distante, a pessoa nem e está em local público, mas as fotos são quase closes. Né? Então, muito bem elaboradas. Muito bem elaboradas. Então dá a impressão de uma foto promocional. Né? Aí é outro contexto. Eu ia só dar um breve complemento aí, que certamente as pessoas, quando fizeram o casal, quando fez essa foto, o Estênio Garcia e sua mulher, né, eles não pretendiam divulgá-la. Né? Não é, e isso foi exatamente, aconteceu certamente como a senhora está falando, como a doutora Roberta está falando. Né? Agora, só lembrar que a gente, às vezes, se confunde, né? Esse mundo da internet ainda é um mundo novo. Né? Então, eu me lembro que outro dia eu estava discutindo com um colega e fiz um comentário desairoso sobre uma outra pessoa que nós dois conhecíamos e recebi um monte de críticas pela internet, depois percebi o tamanho da minha estupidez. Né? E aí, recentemente, o Humberto Eco fez um comentário que eu achei bastante interessante, que ele falou do reino da estupidez, né? Quer dizer, no passado, o idiota da aldeia falava as bobagens ali para os seus amigos no bar e ficava entre eles. Hoje, esse idiota da aldeia tem uma global, ferramenta, né? Global. Eu posso falar qualquer bobagem, porque, veja, o mundo das redes sociais, lamentavelmente, o que a gente tem visto é o mundo do ódio, né? O mundo do racismo, que tem se revelado de forma bastante forte, e um mundo de uma grande estupidez, da intolerância sobre todas as formas. Até ideológica. Exatamente. E as pessoas não se tocam que elas podem ser punidas. Né? Efetivamente, o IP, que é como se fosse a placa do carro, quer dizer, o IP do computador, você chega até quem fez esse crime. Né? Não é anônimo, não existe essa coisa de anonimato. Facilmente identificável. Quer dizer, claro que alguns serão punidos, outros conseguirão escapar, como lembrou o doutor Marcelo, mas essa punição será pedagógica. Né? Acho que as pessoas têm que se preocupar e muito com essa questão do ódio na internet, que é muito forte às e aparece de uma forma diante forma do triste. computador, ela vai escrever coisas que ela não diria pessoalmente. É verdade. E como bem colocou o Marcelo, tem que ter esta educação para você viver essa tecnologia de maneira responsável, de maneira ética. Você tem que ter ética quando você escreve alguma coisa no papel, quando você fala alguma coisa, quando você digita. Né? Esse mesmo sentido, essa mesma orientação técnica tem que estar presente ali. A pessoa precisa saber respeitar limites. Né? Não virar um gigante diante do teclado e no cara a cara ser um covarde. Doutor Liviano, o senhor, como promotor de justiça, até bem pouco tempo era presidente do movimento do Ministério Público Democrático e atualmente está empenhado no Instituto Não Aceito Corrupção. E tem já uma programação. Nós estamos no finalzinho, mas eu gostaria de registrar esta programação que o senhor já desenvolveu. É para a próxima semana, quarta-feira. O Instituto Não Aceito Corrupção, ele nasce num momento importante para o país. Aliás, a Folha de São Paulo divulgou no último final de semana uma pesquisa recente em que a preocupação com a corrupção é a principal preocupação no Brasil. Né? O problema da corrupção já é de todos conhecido, mas agora ele se destaca como o principal problema. Isso mostra o tamanho do nosso desafio. Né? O Instituto Não Aceito Corrupção, ele nasce com um DNA apartidário,
né, de uma busca séria, concentrada, profissional, científica, de trabalhar no enfrentamento da corrupção, tendo como seu sentido existencial fundamental combater a impunidade da corrupção e modificar a cultura de corrupção que existe no Brasil, que são 2 problemas, a nosso ver, cruciais. Somos 40 os fundadores do Instituto, né? Eu tenho a honra de presidir o Instituto, tendo comigo na diretoria a jornalista Laura Diniz, que é a diretora do site Jota, que muitas vezes colabora com notícias aqui para a nossa pauta, e a advogada Mônica Rosenberg, que é mestre em marketing pela ESSEC de Paris, também especialista em direito internacional, e muitas outras pessoas que colaboram, e o Instituto terá 3 eixos fundamentais de ação. Não queremos criar a ilusão que vamos resolver todos os problemas, nós louvamos as iniciativas que são desenvolvidas em relação a isso, louvamos as 10 medidas contra a corrupção e muitas outras. Nossa pretensão é colaborar, é contribuir nas áreas educacional, de políticas públicas e de pesquisas. Pesquisar para gerar análises, para gerar conscientização, para mobilizar as pessoas. Políticas públicas para contribuirmos para uma política pública nacional de prevenção à corrupção. E queremos trabalhar a educação porque a educação transforma. Queremos que as pessoas conheçam os seus direitos, queremos capacitar para a compliance, queremos capacitar as pessoas para entender o fenômeno da corrupção, para construir, colaborar para a construção de novas gerações mais preocupadas com isso. E o evento que o senhor tem programado? Dia 9 de dezembro, que sintomaticamente é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, e é celebrado esse dia, porque é o dia da Fundação da Transparência Internacional, principal organismo no mundo dedicado a esse tema, que, aliás, já encaminhou uma carta desejando sucesso e será nosso parceiro aí de empreitada. Na quarta-feira próxima teremos um evento em que nós vamos apresentar publicamente o Instituto e, com certeza, logo daremos muitas notícias e os ouvintes e telespectadores que estão aqui acompanhando o Gente do MPD que Fala poderão compartilhar, divulgar, participar dessa jornada. Dia 8 de novembro, nós tivemos a Corrida e Caminhada Não Aceito Corrupção, com 2.000 participantes. A do ano que vem já está marcada, será em 4 de dezembro, e queremos ter 4.000. Queremos ampliar cada vez mais e queremos mobilizar as pessoas contra a corrupção, fazer a nossa parte com humildade e respeito aos demais. Vamos ter um espaço no nosso portal em que nós vamos divulgar as importantes iniciativas desenvolvidas no país em relação ao controle da corrupção, para que o cidadão possa se envolver, se empenhar e onde e será participar. esse evento do não? O evento será na Bienal, no Ibirapuera, em São Paulo, e logo os telespectadores e ouvintes terão notícias sobre o Instituto. Eu agradeço muito o espaço para falar um pouco a respeito disso. Doutora Roberta Roça, grata por ter vindo ao nosso Gente Eu que que agradeço. Fala. Agradeço. Professor Moacir Assunção, muito bom tê-lo aqui. Um grande abraço, agradeço o convite e estou à disposição. Que a gente tenha mais tempo para falar dos títulos todos que o senhor tem aí. Falarei. Doutor Marcelo Crespo, grato por ter vindo ao nosso A satisfação é toda minha. Doutor Roberto Liviano, agradeço mais uma vez. O Gente do MPD que Fala acontece graças pela tua iniciativa, pelo teu empenho, sem dúvida alguma. Não, ele acontece graças à somatória das inteligências, dos conhecimentos. Eu acho que coletivamente nós construímos. A riqueza desse espaço ela é construída pelas cabeças que vêm aqui, colaboram, os amigos do movimento do Ministério Público Democrático. E a razão de ser do movimento do Ministério Público Democrático é ter as pessoas mais conscientes, mais informadas, em melhores condições de exercer os seus direitos. Por isso, acho que tivemos hoje uma boa jornada aqui, com alguns esclarecimentos importantes, e que possamos prosseguir nos próximos e nos próximos anos. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.